O fato é um só. Renato Gaúcho usou o Flamengo como aula prática para eliminar a Inter de Milão. Você não tá maluco, não? E eu também não estou inventando nada aqui. O que você vai ver agora é a prova escancarada de que o Renato Gaúcho, sim, estudou o jogo do Flamengo contra o Bayern, analisou cada erro, cada falha, cada vacilo e transformou isso numa estratégia operacional para classificar o Fluminense para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Renato virou professor, o Mengão foi o quadro negro e o resultado? A Inter de Milão foi para casa mais cedo. E tudo isso graças ao que o Renato viu no nosso Flamengo. Quer saber como isso aconteceu? Eu vou te mostrar agora, tintim por tintim, sem passar pano, sem clubismo, na lata. Antes de começar, mete o dedo no like, porque esse vídeo aqui tá uma bomba. Compartilha com todos os rubro-negros, tricolores, secadores, com todo mundo que acompanha futebol de verdade. Se inscreva no canal, ative o sininho e clique no botão Hypar aqui embaixo para empurrar esse vídeo pro topo do YouTube. Essa moral é de graça e ajuda demais o nosso trabalho por aqui. E agora, meu parceiro, segura firme, porque a verdade vai fazer em muita gente. Vamos pro vídeo agora. Solta essa bomba. Tudo bem, Renato? Gustavo Zupac da ESPN. Observando esse começo de oitavas de final, a gente tem visto os grandes europeus aparentemente subindo um degrau na performance, né, virando a chavinha, do que numa comparação com a primeira fase. Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, o próprio Chelsea. Pegando como exemplo que vocês tiveram na estreia contra o Dortmund, você acha que vai ser um jogo tipo aquele, ou você imagina um degrau de exigência maior, com o campeonato afunilando e os europeus entrando mais de cabeça na competição? Eu acho que independente sendo as oitavas ou não, ou da primeira fase, todos os jogos são importantes, todos os jogos são difíceis. Então a gente sabe da qualidade dos times europeus, a gente sabe que no momento que eles começam a entrar mesmo numa competição, eles são muito fortes, mas isso é no papel. Pelo menos na minha concepção, na minha cabeça. Muita gente fala sempre que os europeus são os favoritos, mas no campo a gente tem visto muitas vezes que a história é diferente. Eu acho que vale muito do que o meu time for fazer. Eu acho que a atitude ela é fundamental numa partida tão importante, onde a gente vai procurar errar o menos possível, porque um erro num jogo de um tamanho desse pode ser fatal. Eu tenho visto vários outros jogos também, e tenho visto que no momento que você vacilar, eles são letais. E esse mole a gente não pode dar para o adversário. Renato, Bruno Corte, Grupo Globo. Thiago Silva, a gente sabe o quanto que nas Inter, o Thiago Tanque. Só que outra pergunta é sobre a condição física. Renato, boa tarde. Aqui é o Thiago Neves da Cazé TV. Você é um técnico que gosta de sair jogando, né? Dificilmente pede para o seu goleiro dar chutão. E vendo os jogos de ontem do PSG, hoje o jogo do Flamengo, teve roubadas de bola ali perto da área onde saíram os gols que fizeram muita diferença nos jogos. Eu queria saber se você pensa amanhã em continuar saindo jogando, não mudar a tua forma de sair jogando, ou se também treinou pensando em jogar numa segunda bola? Boa pergunta. A gente sempre treina, né, a saída de bola lá de trás. Eu sou um treinador que procuro conversar bastante com a minha defesa, com a minha parte defensiva. Eu sou aquele treinador que gosto da posse de bola, gosto que meus jogadores saem jogando. Agora, sou aquele treinador que deixo bem claro para eles: se apertou, não tem que arriscar, tem que quebrar, tem que botar lá na frente. Não adianta você querer sair jogando bonito. Às vezes, para o torcedor, você sair bonito, é bonito de se ver, mas muitas vezes você tem que dar o chutão, porque se você perder a bola aí, pode ser letal. Eu pego o teu time aberto, pego com espaço, o adversário em cima. Enfim, a gente treina todos os tipos de situações que podem ocorrer numa partida. Então eles sabem exatamente o que deve ser feito. Deu para sair jogando, a gente vai jogar. Sem risco. Tiver o risco, tem que quebrar. Sorry, one moment. Please mind the flash if you are taking photos or recording. Thank you.
Renato aqui, Sharon Praz do Lance. Você fala muito sobre foco e concentração, que isso é uma das peças-chave, né, para o Fluminense vencer os jogos e ter melhores atuações. Mas como é que você trabalha isso no elenco? Como é que você passa isso para os jogadores para estimular que eles tenham essa concentração por 90 minutos? É muito fácil, pelo menos da maneira que eu trabalho, na sala de vídeo. Eu passo o vídeo, eu mostro exatamente o que acontece nos outros jogos quando não se tem atenção. Mostro para eles quando a gente não tem a concentração total do que acontece com a gente também. Então eu mostro na teoria, no vídeo, e cobro deles na prática dentro do campo. Então os exemplos estão aí. Concentrou, ficou focado no trabalho, você vai evitar que se tome um gol. Então eu falo para eles, se o adversário tiver que fazer gol, tem que fazer gol por méritos do adversário e não por falhas nossas. Então eu dei exemplo, inclusive nesse último jogo, do nosso penúltimo jogo, que nós tomamos a virada, por quê? Nós estávamos bem na partida, fazendo tudo que nós treinamos, e aí de repente depois da parada técnica deu aquele apagão no time durante aqueles 10, 15 minutos e nós tomamos uma virada. E depois ainda nós conseguimos virar novamente no segundo tempo, mas isso não vai acontecer toda hora. Daqui a pouco você pega um adversário com uma qualidade maior, as dificuldades vão ser maiores. Hoje em dia eu falo para eles, é difícil você fazer gol. É difícil no mundo todo você fazer gol, mesmo com qualidade. É difícil fazer gol. O que a gente não pode é proporcionar para o adversário um gol fácil, porque daí você tem que dar espaço, vai ter que mudar o esquema, vai ter que começar a dar espaço para o adversário, e aí a coisa pode se complicar. Se no momento que você estiver concentrado o tempo todo, você vai evitar muito que o adversário cresça na partida e principalmente que ele comece a criar situações de gol, ou mesmo o gol. Eu costumo falar para eles uma historinha justamente sobre a tua pergunta, que ela foi muito boa, sobre a concentração. Eu pergunto assim para eles, a maioria aqui são pais de família. Vocês andam no shopping com o filho de vocês de 1 ano e meio, 2 anos, e dão as costas para ele? Ninguém dá as costas para eles falam. Ninguém dá, né? Porque se der as costas, infelizmente alguma coisa vai acontecer. Então a mesma coisa no jogo, se você não estiver focado, se você não estiver concentrado, alguma coisa de ruim vai acontecer. Então isso eu martelo muito na cabeça deles. Eu falo para eles o tempo todo. Muitas vezes eu estou assistindo jogos. Hoje mesmo eu estava vendo o jogo do Flamengo antes de vir para cá. Aí estava com alguns jogadores lá. Aí as coisas acontecem dentro do campo. Eu mostro para eles. Está vendo? Olha ali, ó. É o que eu falo para vocês, se não concentrar, a coisa vai acontecer. Ela acontece a favor e acontece contra. Então, esse foco no trabalho, essa concentração no trabalho, é a coisa que eu fico o tempo todo em cima deles, no vídeo e na prática, nos treinamentos. Então tá aí, meu parceiro. Tá aprovado. O Renato Gaúcho usou o Flamengo como manual de sobrevivência. Auxiliou cada detalhe daquela derrota contra o Bayern. Anotou os erros, passou para os jogadores do Fluminense e o resultado tá aí. Classificação histórica, mérito total do cara. E enquanto muita gente da mídia segue rindo, debochando o estilo praieiro do Renato, o homem tá dando aula de tática, calando a boca dos críticos e mostrando que inteligência no futebol não tem nada a ver com gravata e discurso bonito. E eu repito, não é clubismo, não é puxação de saco. É fato. Se o Flamengo tivesse jogado com a mesma consciência que o Fluminense jogou contra o Inter, a história seria outra. Mas como o Renato aprendeu com os nossos erros e aplicou com a perfeição, quem avançou foi ele. E isso, meu amigo, tem nome: competência. Agora eu quero saber a sua opinião. Comente aqui embaixo. O Renato Gaúcho merece mais respeito no Brasil? A mídia ainda subestima demais o trabalho dele? E você? Acha que o Flamengo deveria ter desligado o cara no comando? Desce o dedo nos comentários e bora debater. Não esqueça, curta o vídeo, compartilhe com a rapaziada e se inscreva no canal, porque aqui é papo reto, sem filtro e acima de tudo, é Flamengo! Até o próximo vídeo e vambora espalhando essa verdade que ninguém quer falar.